Paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Thales, sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista aqui em Maranguape e nós estamos dando continuidade a uma coletânea de vídeos que nós estamos fazendo e compartilhando com os irmãos e com as pessoas que estão disponíveis a aprender da palavra sobre o Sermão da Montanha. No último vídeo, nós refletimos sobre o versículo de número 3 do capítulo 5 de Mateus, que fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. Se você que está ouvindo esse vídeo deseja aprender, deseja entender um pouco mais sobre a preciosidade espiritual que existe por trás desse versículo, você pode assistir esse vídeo no nosso canal. No versículo hoje que nós refletiremos, é um versículo também que traz um grande impacto para a nossa vida espiritual, que é no capítulo 5 de Mateus, no versículo de número 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado, como já falei em outros vídeos, estou repetindo novamente, representa aquele que é muito feliz, aquele que é satisfeito, aquele que vive em abundância, aquele que vive segundo os padrões da verdadeira felicidade da palavra de Deus. E nós podemos classificar que cada versículo do capítulo 5 de Mateus, ele traz um princípio espiritual para a nossa vida, uma chave para abrir uma porta para nós entendermos o que é viver a vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Mas é muito interessante que nesse versículo, meus irmãos, existe uma pequena palavra que nós vemos ela no nosso cotidiano, nós vemos ela na Bíblia e em diversas situações, que é o choro. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mas nós podemos pensar qual o princípio espiritual que Jesus está falando por trás do choro. O choro, ele representa alegria, ele pode representar a tristeza, ele pode representar o pânico, ele pode representar a raiva. O choro, ele está muito ligado e relacionado às nossas emoções. Só que é interessante o Senhor falar: muito feliz é aqueles que choram. O Senhor não está falando de um choro de tristeza, o Senhor não está falando de um choro de ira ou de um choro de descontentamento. Ele está falando de um choro, um quebrantamento que gera verdades e valores espirituais para a sua vida. Como assim? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus é o nosso crivo. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar as nossas imperfeições. Ela vai mostrar aquilo que nós precisamos melhorar. Ela vai impactar no nosso coração. Ela vai confrontar com todos os nossos paradigmas, com todas as nossas imperfeições, as nossas práticas pecaminosas. E a palavra de Deus, ela vai começar a nos mostrar, meus irmãos, aquilo que nós precisamos melhorar. E através de ouvirmos a palavra ela gera arrependimento no nosso coração. E o choro, ele vem acompanhado do arrependimento. Você já pode ter visto alguém que viver uma vida fora dos padrões da palavra e que agora se submete à palavra de Deus, vai até a presença do Senhor, vai à frente da igreja, se apresenta e quer aceitar Jesus como seu Salvador. E muitas das vezes nós vemos uma característica que acompanha a trajetória dessa pessoa nesse pequeno espaço de tempo, que representa o choro. Não um choro de tristeza, mas um choro que representa o arrependimento e a verdadeira alegria que Deus traz sobre cada um de nós. O arrependimento, através da palavra, ele gera aquele primeiro choro, que representa o choro de se lembrar das práticas pecaminosas, daquilo que foi feito, que não agradara, que não estava de acordo com o propósito divino. E vem aquele choro que representa a alegria. Então, o choro que Jesus está falando é um choro de arrependimento, porque o choro de arrependimento, ele gera alegria na frente. O choro de reconhecer que é necessário reavaliar, que é necessário muitas vezes olhar para as imperfeições, reconhecer que a sua trajetória não está sendo de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus planejou para a sua vida, reconhecer, deixar que o Espírito Santo, ele faça essa obra da regeneração no seu coração. Você entenderá que o choro que hoje você pode estar se quebrantando na presença de Deus
reconhecendo que você tropeçou, reconhecendo que você falhou, reconhecendo que você andou fora dos padrões, mas você está arrependido e você quer tomar uma nova decisão para a sua vida espiritual. É muito interessante quando nós vemos a cena de uma pessoa chorando diante dos pés do Senhor, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas falhas, como demonstração que necessita de uma nova oportunidade, necessita de uma nova chance da parte de Deus. Porque o choro que hoje ele é um choro de arrependimento, amanhã ele será um choro de alegria. Então você precisa entender quantas pessoas estão chorando de tristeza, porque não decidiram chorar por arrependimento. Muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo, estão chorando lágrimas de sangue, de modo figurativo, é claro que eu quero dizer para os irmãos, mas ainda são pessoas que não entenderam o lugar do arrependimento. O choro, quando ele vem na vida de alguém como resultado do arrependimento, aquela pessoa ela será muito feliz, ela será bem-aventurada. Então, se você está ouvindo esta mensagem nesta noite, nesse momento, nessa tarde, nessa manhã, independente de qual local ou de que hora que você está ouvindo essa mensagem, Deus ele quer tocar no teu coração. Deus ele fala contigo nesse momento, que se você tem se desvirtuado, andado por caminhos tortuosos, o Senhor ele te convida para você receber o verdadeiro arrependimento, a mudança da verdadeira espiritualidade. E através da representação, do choro, a representação do quebrantamento, do reconhecimento, da dependência de Deus, Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas é preciso nós entendermos que existe o choro genuíno, que representa uma decisão de mudança. E existem muitas pessoas que choram na presença de Deus como uma pequena representação de emocionalismo. O choro de arrependimento, o choro que torna alguém bem-aventurado, é um choro que provém do coração. A Bíblia diz que nós devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Então que você entenda que é necessário muitas das vezes nós revermos, nós reavaliarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos e entendemos cada um de nós que é necessário nós recomeçarmos, mesmo que seja por um caminho de arrependimento, um caminho de dor por aquilo que nós fizemos, mas você pode ter certeza que se você se coloca na posição, na presença de Deus, agora, nesse momento, se você toma essa decisão hoje, você pode ficar certo. Nesse momento que você pode estar passando, a representação da sua vida é choro, é sofrimento, é dificuldade, mas através do relacionamento com Cristo, o Senhor ele vai trazer o choro da alegria, a representação de vitória sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você continue acompanhando essa trajetória de vídeos e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.